A princípio você deixa aberto o primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 13. O título da mensagem de hoje é Davi, o amado. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: Davi, o amado. Olha para o irmão que está do outro lado, se tiver alguém do outro lado, diga: Davi, o amado. Amém. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero fazer uma oração com você. Eu queria que você repetisse a oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração para receber do Senhor a tua palavra, a revelação que vem de ti. Senhor, fala comigo. Preciso ouvir tua voz. Amém. Glória a Deus. Amados, Davi, para quem não sabe, Davi ele foi o maior rei de Israel. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então diga comigo assim: Davi foi um homem segundo o coração de Deus. O nome Davi, ele está associado à raiz hebraica David, que significa amado, predileto, querido. E Davi, querido, ele era o filho mais novo de Jessé. Jessé, querido, era um efrateu, ele era da tribo de Efraim, tá certo? E morava na cidade de Belém. Esse era Davi. Ele era o filho mais novo de 8 filhos que Jessé tinha. Ele era um menino. Só que no futuro ele se tornou o maior rei da história de Israel. Só que, querido, eu quero dizer algo para você. Antes da gente estar falando de Davi, eu quero te fazer uma introdução sobre em que contexto que Davi viveu. Eu quero fazer uma introdução para você em que contexto nós vamos estar ministrando essa noite. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda, querido, que Israel tinha um rei. Israel tinha um quê? Diga comigo: Israel tinha um rei. E o nome desse rei era Saul. Saul, querido, ele foi escolhido pelo povo para ser rei de Israel. Deus, quando separou a nação de Israel para ser sua, Deus, quando separou a nação de Israel para estabelecer um projeto nessa nação, o alvo de Deus, o projeto de Deus, não era que essa nação tivesse um rei. O projeto de Deus era que Ele mesmo, Deus, fosse o rei dessa nação. O alvo do Senhor não era estabelecer uma monarquia, mas era alvo do Senhor que se estabelecesse uma teocracia, ou seja, o governo de Deus naquela nação. Só que o que acontece, querido? Os sacerdotes, que eram homens que deveriam estar zelando pela vida espiritual, que eram homens que sustentavam o relacionamento do povo com Deus, os sacerdotes, principalmente o sacerdote Eli, e logo depois também o próprio Samuel, foram sacerdotes que foram homens que tiveram filhos extremamente problemáticos. Isso até já nos introduz um pouco para a nossa conferência de quarta-feira, porque Eli, querido, era um homem que tinha filhos endemoniados, e ele passava a mão na cabeça dos filhos. Ele não reconhecia o erro dos seus filhos. Sabe, amado, tem muito pai que é assim, tem muita mãe que é assim. Sabe, querido, o filho está quebrando a casa e você não pode falar um A. Sabe, o menino está botando para quebrar, a menina está jogando as coisas de perna para o ar e você não pode falar nada. Por quê? Porque o pai, ele não consegue enxergar, a mãe não consegue enxergar aquilo que todo mundo já viu. É que os filhos estão sem limites, que os filhos estão mal educados. Sabe, queridos? Então eu quero dizer algo para você: não seja um Eli, porque Eli era um sacerdote do Deus Altíssimo, mas os seus filhos eram corrompidos. Sabe, querido, não aceite você estar aqui e os seus filhos não estar. Não deixe isso como uma opção na sua casa.
Sabe, querido, enquanto os seus filhos são menores, enquanto seus filhos estão debaixo da tua autoridade, eles precisam estar onde você está. Eles precisam estar junto com você. Então, querido, ele estava vendo, os filhos estavam indo para um caminho errado, estavam cometendo atrocidades espirituais, e eles não falavam nada. Quantos aqui já ouviram falar de Noé? Eu quero dizer algo para você, querido. Existem muitos pais que não chamam a atenção de seus filhos porque acham que não tem moral para chamar a atenção de filho. Existem muitos pais que não corrigem os seus filhos porque eles sabem muitas vezes que a vida deles não é exemplo. Existem muitos pais que não corrigem os seus filhos porque talvez os filhos sabem do passado desses pais, sabem do que eles fizeram, e aí o que acontece? Eles se sentem constrangidos em chamar atenção. Eu quero dizer uma coisa para você: para com essa tolice. O teu filho, você tem autoridade com ele. Pastor, mas você não sabe, eu fui da pá virada, a pá já virou, desvirou, mas você tem autoridade. Você está entendendo o que eu estou falando? Quantos aqui já ouviram falar de Noé? A Bíblia Sagrada diz que um dia Noé, ele planta uma vinha, quando ele colhe o fruto dessa vinha, quando ele colhe as uvas, Noé tem a infeliz ideia de fazer um vinho. E Noé, irmão, ele toma um porre, ele fica bêbado, ele fica totalmente embriagado, dentro de uma tenda, completamente pelado, bêbado. Cão olha aquilo e fala: meu Deus, olha o pai. E Cão, o que ele faz? Ele sai correndo e ele vai falar com seus irmãos tudo aquilo que Noé estava fazendo. A igreja está comigo, amém ou não? Só quem está acordado, dá um glória a Deus. A Bíblia diz então, querido, que os irmãos de Cão, Sem e Jafé, quando eles ouvem a notícia, eles chegam na tenda, sabendo que o pai estava nu e bêbado. Eles entram de costas, irmão, amém ou não? E eles pegam um pano e eles cobrem a nudez do pai. Eles fazem o que, irmãos? Cobrem a nudez do pai. Glória a Deus. E aí, queridos, o que acontece? Quando Noé acorda do porre, o que Noé faz? Ele poderia ter feito como muitos pais fazem. O que? Agora eu não tenho moral para fazer nada. Eu errei, eu bebi, eu fiquei pelado. Só que Noé levanta, irmãos, e a primeira coisa que ele faz foi corrigir Cão. E ele libera uma palavra profética sobre a vida de Cão, e Cão foi amaldiçoado. Por quê? Porque espalhou a nudez do pai. Sem Jafé foram abençoados. Então, pai, olhe para mim aqui, ó. Você que é pai, você que é mãe, mesmo que você ache que você não tem moral, você tem autoridade. Você pode até não ter moral mesmo, irmão, mas você tem autoridade sobre a vida dos seus filhos. Então, se você está no culto, seus filhos têm que estar com você, amém ou não? Não tem esse negócio, não, eu não posso corrigir porque eu vou estar corrigindo aquilo que eu já fiz muito. Não interessa o que você fez, interessa que você pode impedir as suas besteiras na vida dos seus filhos, amém ou não? Não foi porque você foi um grande errado na vida que seus filhos vão precisar de seguir o mesmo caminho. Então os filhos de Eli, eles eram assim, e Eli passava a mão na cabeça deles. E depois vem Samuel, ele cresce no temor do Senhor, e os filhos de Samuel também não eram fáceis. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Até que o povo, percebendo isso, o que o povo faz? O povo pede um rei. O povo então chega e fala: nós queremos um rei. E Samuel então deixa o povo escolher, e o povo escolhe quem? Saul. Diga comigo, Saul. Por que eles escolheram Saul, irmãos? Porque Saul era o biotipo de um rei. Saul, ele tinha a aparência que todo mundo gosta de ver num líder. O que é? Moreno, alto, forte, bonito, de boa aparência. Quem não quer ser liderado por um cara desse, irmão? Só vocês que estão na água, com baixinho, careca, barrigudo. Mas o resto do povo, todo mundo quer o quê? Um líder bonito, um líder eloquente. Então o povo foi pela aparência natural. O povo foi e escolhe um rei segundo o coração deles. E Saul, querido, no início até que tinha temor de Deus. Saul até que era um homem mais ou menos ali, equilibrado emocionalmente. Só que com o passar do tempo, querido, Saul, ele começou a mostrar todo o seu desequilíbrio. Ele se
mostrou um cara totalmente sensível demais, irritado demais, dado e propenso a crises depressivas. Esse foi Saul. E Saul, querido, ele era um cara que ele não tinha firmeza em sua liderança. Diga comigo assim: Saul não tinha firmeza na sua liderança. Samuel capítulo 13, versículo 8. Quem achou, diga amém. Olha o que está escrito aqui: esperou, pois, 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo, deixando Saul, se dispersava. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Então perguntou Samuel: o que fizestes? Respondeu Saul: porquanto via que o povo deixando-me se dispersava, e que tu não vinhas um tempo determinado, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e ainda não aplaquei o Senhor. Assim me constrangi e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Versículo 14: agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então presta bem atenção, olha esse homem Saul, esse rei que era o rei na época de Davi. Ele foi escolhido pelo povo, ele era o cara bonito, ele era o cara alto, ele era o cara que tinha aparência de líder, ele era o cara que impressionava pela sua aparência, amém ou não? Só que o que acontece? O povo de Israel sai para fazer guerra contra os filisteus. Os filisteus então, eles fazem um acampamento em um número muito maior. Eles saem com muitos homens para combater Israel. E detalhe, o povo de Israel nem bem armado estava. Samuel havia falado com Saul dizendo o seguinte: olha, espere que eu estou indo ao teu encontro. Passaram-se 7 dias e Samuel não apareceu. Então veio uma pressão sobre Saul, porque o povo começou a ir embora, o povo começou a se esconder, o povo começou a ficar inseguro. E o líder que não tem firmeza, como era Saul, ele vendo, querido, o povo se dispersando, ele vendo as coisas perdendo o seu rumo, o que Saul faz? Saul então vai e oferece um sacrifício a Deus. Aí talvez você fale assim: perfeito, pastor, ele tinha que ter feito isso mesmo. Não, irmãos, ele como rei não poderia oferecer sacrifício. Isso era um ofício exclusivo dos sacerdotes. Quantos estão me ouvindo aqui? Digam amém. Então, querido, o que ele faz? Ele atropela as coisas espirituais. Ele faz coisa que não era ofício, ele faz coisa que não era da sua responsabilidade. Mas por que ele fez isso, irmão? Porque ele queria demonstrar de alguma forma para o povo, querido, que Deus estava com ele. E a Bíblia diz, querido, que quando Samuel chega, ele acaba de oferecer o sacrifício, Samuel aparece e fala: o que você fez? O que você fez? E ele falou assim: olha, eu vi que você não vinha, eu vi que você estava demorando, então eu não consegui me conter, eu ofereci um sacrifício ao Senhor. E Samuel fala assim: hoje o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre, mas porque você fez o que fez, o Senhor já está à procura de um outro homem, um homem segundo o seu coração. Sabe, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Você percebe a gravidade? Saul, querido, ele não conseguiu esperar, e ele começou a agir por conta própria. Talvez você que está aqui me escutando, você deve estar falando assim: meu Deus do céu, então eu sou o próprio Saul. Por quê? Porque tem muita gente, querido, que não consegue esperar o agir de Deus e começa a tomar decisões sozinho. Tem muita gente que não consegue esperar a resposta de Deus e começa a tomar decisões por conta própria, e aí quebra a cara. Senhor, será que essa é a mulher da minha vida mesmo, Senhor? Confirma. Confirma se essa é a varoa, Deus. E aí o que acontece, irmão? Deus fica quieto, você fala: quem cala consente, deve ser. Vou casar com ela.
Senhor, será que é para eu aceitar essa proposta de emprego mesmo, Senhor? E às vezes Deus não fala nada com você. E aí você faz o quê? Você troca os pés pelas mãos, você começa a entrar nisso. E não era para você entrar, irmão. Sabe quantas coisas, quantas enrascadas você já se meteu, porque você não consegue esperar a voz de Deus. Você não consegue ter paciência de esperar o tempo de Deus para a resposta correta para a tua vida. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Para de quebrar a cara. Saul fez isso e ele perdeu o reino por causa disso. Ele perdeu o trono por causa disso. Quantos estão ouvindo aqui o que eu estou falando? Digam amém. Amém, irmãos? Quando Saul faz isso, Deus começa a procurar um rei. Deus fala assim: esse homem não pode governar o meu povo. E aí, querido, Deus ele começa a olhar para essa terra. E ele olha para a cidade de Belém. E ali ele vê um jovenzinho. E quem era esse jovem? Era Davi. E Deus então chega e fala assim: esse é o homem. Achei o homem, segundo o meu coração. O homem que vai assumir Israel. O homem que vai ser o rei de Israel. O homem que não é o povo que escolheu, mas o homem que eu escolhi. Quantos estão comigo? Digam amém. Então Deus olha para Davi e decide escolher Davi. E talvez você pense assim: Senhor, mas o que Davi tinha para você escolher? Com que critério que o Senhor escolheu Davi? Davi devia de ser um querubim disfarçado de gente. Ou então não, Davi devia de ser aquele cara que andava nas nuvens celestiais. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Eu acredito que Davi não era nada disso. Davi era um sujeito extremamente normal. Aí você fala assim: pastor, com base em quê? Com base no que o apóstolo Paulo me afirma em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. E se por acaso você se parecer com essas qualificações aqui, eu queria que você desse glória a Deus enquanto eu estivesse lendo. Olha o que Paulo está dizendo: ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença dele. Então o que Deus viu em Davi? Deus viu que Davi não era, então falou: eu vou fazer ele ser. Sabe, irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você está aqui nessa noite e você está cheio de crenças limitantes na tua vida, que você não vai conseguir porque você não é nada, que você não pode chegar em lugar nenhum, que a tua vida não vai dar certo, que não vai fluir. Isso são crenças demoníacas, limitantes, que foram colocadas na tua cabeça. A minha oração é que o Espírito Santo comece a quebrar uma a uma dessas crenças. Por quê? Porque Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fracas. Deus escolheu os que não são, para confundir os que são. E aí você me diz assim: mas por que será, pastor, que Deus escolhe logo o que não é? Não é mais fácil escolher o que é? Não é mais fácil escolher aquele que é capacitado? Por que Deus escolhe logo aquele que não é? Porque se Deus escolher quem é alguma coisa, irmão, Deus não vai ter glória nenhuma na história. Amém ou não? Então sabe por que Deus ele escolheu você para estar aqui nessa noite, irmão? Você não é. E aí, irmão querido, Deus escolhe Davi. Amém? E Davi, queridos, eu estava começando a fazer uma análise sobre a vida de Davi, e eu vi, querido, que Davi, ele tinha tudo para ser um fracassado, irmão. Davi, ele tinha tudo para dar errado na vida. Davi, querido, ele tinha tudo para não ser ninguém. Davi, ele tinha tudo, querido, para ser um cara inseguro. Davi, ele tinha tudo para ser um traumatizado. Davi, ele tinha tudo para ser um complexado. Posso ouvir um amém? Primeira coisa que eu digo para você, que Davi tinha tudo para ser um complexado. Que a Bíblia diz, querido, que Deus o rejeitou na estatura. Então ele era pequeno, ele era ruivo, numa terra onde só tinha gente de cabelo preto. Você já imaginou o bullying?
Lá vai o ruivo. Já imaginou isso? Cabelo de fogo, ou ferrugem. Irmão, até hoje Davi sofre bullying, irmão. Vocês acreditam nisso, amém ou não? Já tem gente pregando até que ele era bastardo. Isso é bullying. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, irmão? O pessoal devia olhar para Davi e falar assim: olha lá, todo mundo tem cabelo preto naquela família, ele é o único que saiu ruivinho. Esse Jessé não é mole não, hein? Você está entendendo o que eu estou falando? Então Davi, ele tinha tudo, irmãos, para não ser. Só que ele se tornou alguma coisa em Deus. Posso ouvir um amém? Eu vou te dar um outro motivo porque Davi, ele tinha tudo para não ser. Davi, ele tinha tudo para ser um complexado, um desestimulado. Davi, ele tinha tudo, querido, para ser um desorientado emocionalmente. Sabe por quê, irmão? Olha o que as pessoas pensavam dele. Em sua casa ele era o esquecido. Porque quando Samuel chegou na casa dele para ungí-lo como rei, Deus falou com Samuel o seguinte, falou assim: olha, vai na casa de Jessé, que entre os filhos de Jessé eu vou ungir um rei. E Jessé foi passando seus filhos, tal, passou todo mundo. E Deus falou: não é nenhum deles. Aí Samuel pergunta: acabaram os seus filhos? Ih, não, rapaz, eu esqueci do Davi. Está lá no campo, tadinho, cuidando das ovelhas. Então Deus fala assim com Samuel: é esse, ninguém vai comer nada. Esse é que eu quero ver. Aí mandam chamar Davi. Você imagina Davi chegando, a mesa já estava pronta, todo mundo de banho tomado, o óleo já estava na mão do profeta, e ele deve ter pensado: esqueceram de mim. Fizeram uma festa aqui, esqueceram de mim. Você já se sentiu esquecido alguma vez na vida? Sim ou não? Então Davi era esse, era o cara esquecido dentro da sua casa. Ele tinha motivo para ser também um complexado, porque aos olhos do seu irmão Eliabe, ele era um cara arrogante e um cara de coração mau. Por quê? Porque quando Davi vai para a fronte de batalha lá para levar suprimento para os seus irmãos, quando ele vai para a fronte de batalha para pegar notícias da guerra, ele vê o gigante Golias afrontando Israel, e ele ouve aquilo, ele vê que não tinha homem em Israel para enfrentar aquele gigante. Davi fala: o quê? Ninguém vai fazer nada, deixa que eu enfrento esse incircunciso. Chega o irmão dele e fala: tu é arrogante, rapaz. Você é arrogante, você tem um coração mau, você vem aqui só para debochar da gente. Então Davi, ele era um cara que aos olhos do irmão, ele era um arrogante. Em casa ele era o esquecido, para o irmão mais velho ele era um arrogante. Para Saul, o rei, ele chega para o rei e fala: olha, eu vou lutar contra o gigante, vocês não têm coragem, mas eu tenho. Posso ir lá lutar, rei? O rei falou assim: meu filho, você é apenas uma criança. Então pensa bem, dentro de casa era o esquecido, para o irmão mais velho ele era um arrogante, coração mau, e para o rei ele era uma criança. Quando ele chega diante lá no campo da batalha para enfrentar Golias, a Bíblia diz que Golias despreza Davi e fala: esse que vai lutar comigo. Então para Golias ele era um desprezado, para o inimigo dele ele era um ninguém, alguém que não merecia consideração. Olha, querido, quantos pensamentos que tinham sobre Davi. Em casa era esquecido, para o irmão mais velho ele era arrogante, para Saul uma criança, para Golias ele era um ninguém, mas para Deus ele era um homem segundo o seu coração, e isso bastava. E isso bastava. Sabe qual é o problema, irmão? Tem muita gente que está levando a sua vida com base no que pensam dele. Para de se preocupar com o que estão pensando de você. Eu quero dizer uma coisa para você: estão transformando o Facebook no Espírito Santo Consolador. Estou com problema, vou para o Facebook. Ninguém me ama, vou para o Facebook. Me sinto amado, vou para o Facebook. Se Deus fizer, vou para o Facebook. Se não fizer, vou para o Facebook. Para com isso. Sabe, querido, tem gente que precisa da aprovação dos outros para ser alguém na vida. A única aprovação que você precisa a priori é da aprovação de Deus. É a aprovação que você precisa, irmão. Ah, pastor, eu não sei se vai dar certo na minha vida, porque fulano falou que eu sou assim. Falaram um monte de coisa de Davi e ele matou Golias, irmão. O que estão falando de você? Você vai pautar a tua vida nessas coisas? Para com isso.
Sua vida não pode ser dirigida por aquilo que estão falando, nem de você, nem de nada. Tem gente que fala, eu não vou conseguir emprego, eu não vou fluir na vida porque está uma crise no Brasil. Isso é o que o mundo fala. Tua vida está pautada nessas coisas, irmão. Você tem que pautar a sua vida naquilo que Deus está falando. Você é meu filho amado, você é um homem segundo o meu coração. Eu te chamei, eu vou te prosperar, eu vou te levantar, eu vou fazer você crescer nessa vida, eu vou te levar a lugares que você ainda não foi. Sabe, amado, Davi, ele não tinha a vida dele pautada no que as pessoas pensavam dele, não. Sabe, querido, eu quero dizer algo para você do fundo do meu coração. Se você, amado, vai pautar a tua vida, os seus sonhos, os teus planos naquilo que estão falando de você, cuidado, porque então você não vai muito longe, não. Davi, ele era um cara que ele sabia quem Deus era na vida dele, e ele sabia quem ele era aos olhos de Deus. Posso dizer uma coisa para você? Em casa ele era o esquecido, para o irmão mais velho ele era o arrogante, para o rei ele era uma criança, para o inimigo ele era um ninguém, para Deus ele era um homem segundo o seu coração. E sabe como que ele se via? Uma ovelha do rebanho do bom pastor. Tanto é que ele escreve o Salmo 23 e diz: o Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada me faltará. Aleluia. Como que você se vê no rebanho? Não sei não, mas eu acho que Deus esqueceu de mim. Irmão, você está servindo um Deus com amnésia? Então para de servir esse Deus. Eu não sei não, Deus não olha para mim. Então você está servindo um Deus cego. Para de servir esse Deus. O Deus que eu sirvo, irmão, é um Deus que não se esquece de ninguém. É um Deus, querido, que vê todas as coisas. Deus então olhou para Davi e falou assim: olha, eu vou treinar esse jovem. Eu vou treinar esse jovem. Ele não é nada, mas eu vou fazer dele um alguém. Posso ouvir um amém, igreja? Posso dizer algo para você, irmão? Talvez você está aqui hoje, você acha que na tua vida não está acontecendo nada. Eu quero dizer algo para você. Para de murmurar, porque pode não estar acontecendo nada aos teus olhos, mas Deus está treinando você para algo. Você acredita nisso, amém ou não? Deus treinou Davi para o reino. Deus treinou Davi para ser rei, irmão. Mas pastor, como que você vê isso? Eu vejo, querido, Deus treinando Davi em alguns aspectos. No primeiro aspecto que Deus treinou Davi foi na solidão que ele tinha nos campos quando ele era pastor. Então diga comigo assim: Deus treinou Davi na solidão. Irmão, repita comigo essa palavra: solidão. Agora, se você consegue, fala de novo: solidão. Não, irmão, só mais uma vez para ficar bonitinho. Se puder, faz até biquinho. Diga: solidão. Amém. Amém, irmão. Sabe por que eu mandei você falar isso várias vezes? Mandei não, pedi, por favor. Sabe por que eu pedi para você falar isso várias vezes, irmãos? Porque tem gente que tem pavor de ficar sozinho. Tem gente que tem medo da solidão. E eu posso dizer algo para você, irmãos. Existem momentos na tua vida que você vai ficar sozinho. E esses momentos que você vai ficar sozinho, Deus está usando esses momentos, querido, para te fazer depender dEle e conhecer dEle um pouco mais. Sabe, querido, tem gente que fica cheio de mimimi. Ai, nessa igreja ninguém liga para mim. Ai, cadê os irmãos? Ai, cadê isso? Cadê aquilo? Para, irmão. Para com isso. Sabe por que você tem que parar, querido? Porque às vezes Deus vai permitir que não vá ninguém atrás de você. E sabe por que Ele vai permitir que não vá ninguém atrás de você? Porque Ele quer estabelecer um processo na tua vida. E esse processo começa com solidão, momentos a sós. Sabe aquele momento que parece que você está carente de uma ligação e ninguém te liga? Aí você começa a pôr culpa no demônio, você põe culpa na sexta-feira 13, você põe culpa no diabo, você deve colocar culpa na Casas Bahia, que o cara está fazendo compra, mas não está aqui em casa. Você põe culpa em todo mundo. Você põe culpa em todo mundo. Mas você não para entender que existem lições que você vai precisar de aprender sozinho. Você na sua vida, você vai precisar de passar por algumas provas sozinho.
E não vai ter pastor, não vai ter pastora, não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter ninguém. Existem experiências que são inevitáveis, que você vai passar sozinho. E Davi, ele ficava muito tempo sozinho lá no campo. Imagina como que Davi, se ele não fosse um cara segundo o coração de Deus. É por isso que Deus olhou para Davi e se apaixonou por ele. Porque era Davi para estar lá no campo falando assim: tá vendo, enquanto eu estou aqui cuidando das ovelhas, eles estão comendo lá em casa, lá, estou vendo a luz acesa. Eu que estou aqui sozinho. Eu que vim varrer essa igreja aqui sozinho, ninguém para me ajudar. E o cara começa a murmurar, começa a reclamar, porque a equipe faltou todo mundo e ele ficou sozinho. Irmão, é quando você está sozinho que se mede a tua integridade. Porque ser íntegro na frente de todo mundo é fácil, irmão. Você tem que ser íntegro sozinho. Integridade a gente se mede na solidão, é quando você está perto de ninguém. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Davi, ele podia estar lá reclamando da vida, né? Tá vendo? Aí, ó, eu tô aqui, só eu que trabalho nessa casa, eu já tô achando até que eu sou explorado, vou ligar pro conselho tutelar. Tá entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Sabe, se você não consegue ficar sozinho com você mesmo, é porque talvez existem conflitos profundos aí na sua vida íntima, na tua alma, que você ainda não resolveu. Segunda coisa que Deus viu em Davi, que foi um tratamento de Deus, um treinamento de Deus para Davi, foi a obscuridade. Diga comigo assim: obscuridade. Sabe o que é obscuridade, irmão? É você não ser notado. É o oposto do sucesso. É o oposto da notoriedade. Amém ou não? Sabe aquele serviço que você vai fazer, que você vai esperar receber um elogio e não recebe? Sabe aquele dia que você lava o banheiro da igreja, que você fala assim: nossa, quando o pastor vier aqui, nossa, olha, ele vai me elogiar. Sabe aquele dia? Só que eu vou dizer uma coisa para você, duas coisas. Primeiro, irmão, você tem um pastor cujo temperamento é dominante, não elogia ninguém quase, irmão. Estou lutando para mudar isso. Esse é o meu temperamento. Difícil de elogiar, mas amo receber elogio, tá? Você pode me elogiar, eu não tenho problema com isso. Ok? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Aí você limpa o banheiro, você arruma as cadeiras, você faz aqueles lanches gostosos na cantina, você canta maravilhosamente bem, você toca o teclado maravilhosamente bem nesse dia. Aí acaba o culto, você fala: não é possível, alguém vai me elogiar, e ninguém te elogia. Isso é treinamento de Deus para você. Isso é tratamento de Deus para você. Sabe, irmãos, esse período que ninguém parece que reconhece o que você está fazendo, você acha que isso é investida de Satanás, mas eu quero dizer algo para você, irmão. Isso é treinamento de Jeová. Posso ouvir um amém? Terceira forma que Deus usou para treinar Davi foi na monotonia. Diga comigo assim: monotonia. Sabe o que é isso, irmão? Rotina. Era Davi fazendo todos os dias as mesmas coisas. Era Davi fazendo todos os dias os mesmos serviços. Deus, Ele testa o teu coração na monotonia. Sabe qual é o problema, irmão? Tem gente que deveria ser um popstar, porque quer um show na sua vida todos os dias. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão: a vida, ela é rotineira. Amém ou não? É rotineira. Você acorda todo dia, toma o seu café. Normalmente você come basicamente as mesmas coisas no café. É verdade ou não? O almoço, não é basicamente as mesmas coisas que você almoça? Se não é todo dia, toda semana, você normalmente repete os cardápios. Você reclama lá da pensão da dona Mariquinha lá, mas você faz a mesma coisa na tua casa. Segunda, arroz, feijão e ovo. Terça, arroz, feijão, tomate e ovo. Quarta, arroz, feijão, carne moída e ovo. Você faz a mesma coisa na tua casa, irmão. Eu faço isso lá em casa, a gente vive assim. A gente come basicamente as mesmas coisas todos os dias, a não ser quando recebe visita, é verdade ou não? Por que todas as vezes, querido, que a gente vai visitar alguém, eu como pastor, eu sempre ouço a mesma coisa: pastor, quem me dera se o senhor viesse me visitar todos os dias. Essa mulher está terrível hoje, pastor. Ela fez coisas aqui que eu nem sabia que ela podia fazer, pastor. Por quê? Porque quando tem a visita, saiu da monotonia, saiu da rotina. Amém ou não?
Mas é no serviço do dia a dia que Deus está te testando. Lá no teu serviço, irmão, nas coisinhas que você tem que fazer todos os dias. Para de reclamar se você está tendo que fazer as mesmas coisas todos os dias. Para de reclamar se você não está tendo ainda uma visão de sucesso, uma visão, se você ainda não está tendo uma visão de ser promovido. Para de reclamar, porque Deus ele pode estar te testando na monotonia da rotina. Você pode estar sendo testado nessas coisas. E Davi, querido, ele foi treinado na realidade. Por quê? Porque ele era um cara igual eu e você. A vida dele era de verdade. A gente tende a imaginar, querido, que a vida dos personagens bíblicos era uma vida cheia de luz em volta. Era uma vida com raios, com fumaças, com shows pirotécnicos. A vida dele era normal. Era todo dia lá cuidar das ovelhinhas do papai. Todo dia. Era uma vida real. Qual é o problema? É que a gente lê a vida de Davi em 2 minutos. Mas a gente não sabe, querido, quantos anos ele passou ali cuidando da vida dele, das ovelhas do pai, fazendo as mesmas coisas todos os dias. Era uma vida de verdade. Então eu quero dizer algo para você, irmão, preste atenção no que eu estou te falando. Olha para mim um instante. Tua vida parece que está na mesma coisa. Você está vivendo um momento que você fala, ai, minha vida parece que não muda. Você está vivendo esse momento? Você entrou por aquela porta dizendo, olha, eu estou tentando, minha vida parece que não rompe, nada muda na minha vida, é a mesma coisa, ai, eu não aguento mais essa vida do jeito que está. Você está vivendo esse momento? Irmão, começa a glorificar, porque Deus ele está te treinando para coisas maiores. Deus ele está te treinando para coisas grandes. Você crê nisso, amém ou não? Esse teu amém foi o pior de todos os tempos, irmão. Você acredita nisso ou não? Sim ou não? Amém ou não? Se prepara, irmão. Sabe por quê? Porque enquanto Davi está cuidando da ovelhinha, enquanto Davi está sendo esquecido, ele está ouvindo o som de festa em casa, mas ele está no campo. Enquanto Davi está ali achando que ninguém está olhando por ele, enquanto Davi está ali fazendo as mesmas coisas todos os dias, ele podia ser um relaxado e dizer, tá vendo, ninguém nessa casa me reconhece, vou deixar essas ovelhas também tudo morrer de fome. Ele podia ser assim, não podia? Mas enquanto ele estava lá fazendo todos os dias a mesma coisa, sendo esquecido, aquela coisa toda, irmão, tinha alguém que estava olhando para ele. Eu vou repetir porque você não prestou atenção no que eu falei. Enquanto ele estava fazendo essas coisas, tinha alguém olhando para ele. Tem alguém olhando para você. Tem alguém olhando para a tua vida. E eu posso dizer algo para você? Está preparado para ouvir algo, irmão? Amém ou não? Eu só vou te dizer uma coisa. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Vou te dizer. Enquanto Davi ele estava lá na rotina do dia a dia, já tinha um reino preparado para ele. Então, irmão, enquanto você está nessa vida aí que você acha que não está mudando nada, que nada de novo está acontecendo, que é tudo a mesma coisa, é derrota, você não vê opção de melhora, você não vê nem luz no fim do túnel, eu quero dizer algo para você, irmão, isso é um treinamento de Deus. Agora prepara a tua mão para você receber, porque aquilo que é seu já está preparado. Aquilo que Deus tem para você já está preparado. Aquilo que Deus planejou para você já está preparado. Sabe, já está preparado. Já está preparado. Está tudo preparado. Pastor, e o marido está preparado, irmã? Amém ou não? Poucas irmãs receberam, só a Jaqueline ali que recebeu. Foi a única. Eu vou falar de novo, porque tem algumas que estão desatentas. E o marido, pastor? As que não receberam, agora Deus vai preparar ainda. E o meu casamento, pastor? Está preparado, irmão. Você crê nisso? Cada dia da tua vida é um treinamento da parte de Deus. Cada dia na tua vida
é Deus te preparando para que você possa alcançar o teu propósito. Você acredita nisso, irmão? Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos.